Salve, nação torcedores do Corinthians, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, galera. Tá muito boa essa matéria sobre o Dorival Júnior, tá bom? Tem muita novidade aí, segura aí, tá bom, galera? Trouxe aqui um corte da Gazeta Esportiva, galera, onde ele vai trazer as melhores informações aí, atuações aí, né, do Corinthians aí no momento, né, do Dorival Júnior aí no comando do Corinthians, tá bom, galera? Já vou deixar aqui meus agradecimentos e créditos na descrição do vídeo do canal onde eu busco informações atualizadas do Timão pra vocês, tá bom? Se você é corintiano, já deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Vamos seguindo aqui, o Dorival Júnior estreou com o pé direito no comando do Corinthians. Ontem o Timão venceu o Novo Horizontino e ficou mais perto de se classificar na Copa do Brasil. Bora conferir. O que nós pensamos foi o sentido de termos uma equipe fisicamente inteira em campo. Até porque nós percebemos no jogo do final de semana o desgaste, as dificuldades que nós tivemos, até porque alguns jogadores já tinham ali 6, 7 partidas em sequência, e isso, para mim, também contribuiu para que não tivéssemos um jogo dentro de uma normalidade. O Flamengo fez uma grande apresentação e, naturalmente, não se pode apagar o resultado. Acima de tudo, foi uma equipe que sentiu algumas dificuldades e eu tinha que tomar uma atitude, sendo que hoje nós teríamos um jogo ainda mais veloz, um jogo que exigiria uma vitalidade muito grande, uma entrega, e eu acho que isso nós tivemos. A equipe se comportou muito bem, a equipe disputou até o último momento, valorizou sobremaneira os momentos em que teve posse de bola. Lógico que ainda nós precisamos caminhar muito, mas foi importante, alguns jogadores tiveram uma oportunidade. Os nossos campeonatos são muito complicados, difíceis, nem sempre nós vamos manter equipes, então é um aviso já que eu deixo aqui para que amanhã, tá trocando, não encontrou uma equipe, não é isso não. A gente troca geralmente porque para que não aconteça o que nós vimos aí no jogo anterior. Nós precisamos de uma equipe com força, com atitude, e isso só se consegue se você buscar algumas alterações. Gostou, né? Imagino que você tenha gostado. Não, na realidade, o que o Dorival está precisando nesse exato momento é conhecer o elenco. Conhecer o elenco. Ele já viu contra o Flamengo com quem ele pode contar e com quem ele não pode contar. Agora, esses jogadores que entraram nesse jogo, Charles, Thales, Hector, são jogadores que precisam apresentar coisa a mais. Sim. Precisam, Alex Santana, são jogadores que precisam dar a mais, até porque o treinador chegando agora, ele vai ter que saber com quem ele pode contar. E na realidade o Dorival hoje, ele sabe que ele precisa de reforços ainda mais no setor ali defensivo. Então ele já coloca o Kaká, ele quer saber, entender a que ponto o Kaká está, entre outros jogadores. Mas eu acho válido até porque o treinador precisa saber mais uma vez com quem ele tem que contar. Ô Alex, já deu para ver alguma coisa de Dorival Júnior aí nesse time do Corinthians? Tem que ir devagar, né? Assim, para um técnico quando ele estreia, vencer o jogo é um passo bem legal para ele ter a sequência desse começo de trabalho sendo feita com mais tranquilidade, né? Então, já pensou Dorival estreia lá em Novo Horizonte tomando de 2-0? Seria já ruim para ele. Aí depois pegar o Internacional, depois pegar o Internacional. Depois seria uma volta difícil para receber o Novo Horizontino. Já pensou cair fora precocemente também de uma Copa do Brasil? Não seria legal. Então, estrear com uma vitória contra um time que sempre foi encardido, jogar lá em Novo Horizonte sempre foi complicado para qualquer time grande. Raramente você vai ver alguém... Nós tivemos o Eduardo Batista aqui falando do último jogo lá, como é que foi difícil. Raramente você vai ver um time grande ir lá em Novo Horizonte e golear, passar por cima, e atropelar. Até porque o Novo Horizonte teve uma chance aí clara do empate. Teve. Se fosse você fazia, jogador. Teve. Então, assim, estrear com vitória, ainda mais sem contar com força máxima, por conta de lesões, por conta de problemas físicos, enfim, já foi muito legal. E aos poucos eu acho que o Dorival vai implementando o seu jeito de trabalhar, de escalar, de posicionar jogadores. Acho que aos poucos, não é de uma hora para outra, em 2 dias de treino, que a gente vai ver uma metamorfose no time do Corinthians. E tem outra coisa, viu, Alex? Eu gosto muito do Orlando, né, que foi interino, ficou aí algum período.
Mas quando o jogador vê diferente. o treinador chegando, E com a peso, resposta né? é Com outra. peso, né? A resposta, ou seja, ele precisa mostrar algo mais. Ele Verdade. precisa mostrar para o novo treinador, ó, eu quero jogar. Né? Então, está tendo umas oportunidades. Ninguém vai poder estar reclamando aí se não tiver oportunidade para jogar, né, seu Igor Coronado? Daqui a pouquinho a gente vai falar disso. O Dorival também, ele mexeu um pouquinho no esquema, você viu? Botou mais 4 caras ali no meio de campo, deu uma povoada legal. Mas não tem ele jeito, já né? tá fazendo o jeito dele ali. Mas tá certo, né? É. O time, onde o time mostrou mais fragilidade? Defensivo. Perdendo no meio campo e na Isso. defesa, quando a bola estourava lá, não tinha qualidade para evitar gols. E aí ele tá tentando começar não pela é nem defesa. perdendo o meio campo, Alex. É posicionar esses Também. jogadores de meio campo e defesa. Porque os jogadores do meio campo estão muito em cima dos defensores. Sai um pouquinho mais, Isso. dá um pouquinho mais, dá um fôlego a mais para os defensores, diminui a marcação. E é isso que a gente não está vendo no Corinthians com o Ramon. Agora vamos ver quanto tempo que o Dorival vai demorar e para encaixar mesmo de vez. Eu acho que o Dorival vai fazer um bom trabalho no Corinthians, mas vamos dar tempo pro homem. Vamos dar tempo para ele. Sim. Depois do jogo, o Dorival Júnior falou também sobre as chances do Corinthians de buscar mais um título nesse ano. Tá na tela. Nós temos que ter a consciência que o momento é um momento instável, é um momento de dificuldades, mas não quer dizer que a equipe não tenha qualidades, até porque um mês atrás estava sendo aí campeã do estado. E não é para qualquer uma. A maneira como a equipe do Corinthians jogou a competição toda, eu acho que nós temos que só que enaltecer e observarmos que teve qualidade, teve comprometimento, teve um padrão, teve um equilíbrio. Eu acho que todos os componentes necessários aí para que tenhamos uma equipe competitiva. Eu acho que nós estamos em várias competições. Eu volto a colocar que o que nós temos que fazer é tentarmos ir caminhando em cada uma delas, logicamente que com equilíbrio. Sabemos que a equipe vai alternar, como todas as equipes do futebol brasileiro, pela sequência, pelo número de jogos, pelas distâncias que enfrentaremos, mas eu acho que é uma dificuldade que todas terão. Naturalmente, aquelas que conseguem passar fases vão tendo uma dificuldade ainda maior, mas é tudo que nós queremos. É passarmos fases para que possamos estar mais próximos aí das primeiras colocações. Eu não sei se os senhores se lembram, quando o Dorival chegou no São Paulo, em 2023, ele falou, aqui esse time tem elenco para ser campeão. E acabou, depois o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Vocês acham que ele está adotando a mesma estratégia agora no Corinthians, ou o Corinthians, de fato, é um time mais encorpado do que aquele São Paulo, por exemplo, lá de 2023? Eu gosto desse Corinthians, até porque nós já pudemos ver no ano passado. Nós pudemos Ele foi ver. campeão esse ano também. Nós pudemos ver o ano passado. Não, mas o ano passado jogou um futebol melhor, né? Com o Garro ali. Sim. Então, com o Garro dá uma outra dinâmica. Então, é um time que tem qualidade, tem bons jogadores. O maior problema no Corinthians é a parte organizacional. Então, organizar o setor de meio campo, defesa e ataque. Então, o Dorival tem experiência. Como o Alex gosta de falar, né? O Abel conhece o futebol brasileiro, Dorival conhece o futebol brasileiro. Sentia a cutucadinha aí você, hein, Alex Villa? O que é isso? Não, mas cada um tem sua opinião e, claro, conhece mesmo. O Dorival conhece o futebol brasileiro, mas quando teve a oportunidade de dirigir a seleção, não conseguiu driblar os obstáculos, as dificuldades. Ele não conseguiu fazer o time jogar. Qualquer um vai ter ali. Eu sei que qualquer um vai ter, mas alguém tem que ir lá. Alguém vai ter que ocupar essa posição. Então a pergunta agora é quem será o indicado para ocupar a posição que era do Dorival? Alguém vai ter que assumir. E claro que quem assumir vai encontrar uma baita dificuldade para fazer o time andar. É óbvio isso. Mas, de qualquer maneira, alguém tem que ser técnico. Não existe o Brasil jogar sem alguém comandando o time ali na beira do campo. Por isso que a gente fala, o Dorival não deu certo na seleção, mas continua sendo um belo técnico e era o técnico a ser buscado no mercado por um time grande. E a pergunta, pode ser campeão o Corinthians? Pode, de um mata-mata, sim, pode. Não, o Dorival, técnico de clube, ele é, assim, um fenômeno. Para mim, na minha opinião, é um cara que conhece muito o futebol brasileiro. A seleção talvez estava um
pouquinho acima, assim, do que ele poderia dar ali naquele momento. Mas de porque clube você ele viu uma manja das muito. justificativas que ele deu, que acabava o jogo, cada um já ia embora pro seu país. Sempre não foi sei o assim. quê. Então, sempre Sempre foi, foi Dorival. assim. Então isso não pode ser usado Sempre como foi assim. justificativa para não ter tido êxito como treinador da seleção. Sempre foi assim Isso e sim. vai continuar sendo assim. Entendeu? Agora, o Tem glorioso jeito. Paulo Sérgio, campeão Fala, do meu Zezinho. que o Corinthians pode ser esse ano? Então, cara, Já foi campeão paulista. Qual outro título que o Timão pode buscar na sua... se focar nas Copas, eu creio que tem grandes chances. É isso aí. Agora, no Campeonato Brasileiro eu já acho mais difícil. Eu Brasileirão, já acho o bicho mais pega. difícil. Eu acho que o Flamengo, o Palmeiras e o Internacional estão na frente. E aí, Alex? Eu achava muito, de verdade, que a Sul-Americana poderia ser um título a ser buscado, mas o Corinthians tropeçou no começo e a gente sabe que pelo regulamento da Sul-Americana, um de cada grupo apenas se classifica e apesar de ter vencido a última partida, ainda está complicada a classificação. Tem a possibilidade de se classificar em segundo e ainda poder fazer uma repescagem contra quem vier da Libertadores. E se enfim. se classificar em segundo, aí segura o Corinthians. Não, hein? então, mas pode ser que aconteça Mas ainda. por quê? Porque aí ninguém Aí para? segura, ninguém para. Aí ninguém para. Sim, pode ser que aconteça. Né? Agora, eu acho assim, ou Sul-Americana ou uma Copa do Brasil. Passando disso, eu concordo com o Paulo Sérgio. No Campeonato Brasileiro, eu acho quase impossível. Copa do Brasil é complicado, hein? Também é complicado. Nossa, é muito Tudo é time bom. difícil. É. Mas se tiver competições para a gente falar, quais são as competições que o Corinthians teria mais possibilidades de chegar? Seriam essas duas, na minha opinião. Copa do Brasil e Sul-Americana. Embora seja muito difícil também. Perfeitamente. E é isso aí, galera. O que vocês acharam aí, né, da atuação aí, por enquanto, do Dorival Júnior, galera? Pra mim, ele é... Cara, ele promete no Corinthians, viu, galera? Já deu pra ver aí, né? Eu sei que não foi um grande jogo, né? Mas, assim, já deu pra ver que ele... O quão experiente o Dorival Júnior é, né, galera? Deixa super nos comentários, tá bom, galera? Eu vou dar uma lida aqui, né, do Dorival Júnior. Sobre o Igor Coronado, né, galera? Vou dar uma lida aqui, tá? Dorival destaca equilíbrio e diz que Igor Coronado ainda terá novas oportunidades. Após a vitória por 1-0 sobre o Novo Horizontino, pela Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior avaliou a atuação da equipe e comentou pontos importantes sobre o momento do Corinthians. Um dos destaques de sua entrevista foi a situação do meia Igor Coronado, que apesar de estar há um ano no clube, ainda busca uma sequência. Antes de comentar sobre o desempenho do camisa 77, Dorival revelou que tem mantido conversas diretas com os atletas que estão fora do time titular, deixando claro que espera atitude e entrega nos treinamentos e nas oportunidades que surgirem. Abre aspas, vamos dar tempo para que ele possa buscar o seu melhor e, assim como todos, ter outras oportunidades. Tive uma conversa com alguns jogadores, entre eles o Coronado, e deixei claro que quero contar com ele, mas preciso que me mostre isso em campo. Confio muito que ele pode, com a disposição que demonstrou, encontrar o melhor caminho. Fecha aspas. O técnico também analisou a atuação coletiva do time, especialmente no aspecto tático, para ele, o comprometimento do grupo em cumprir o plano de jogo foi essencial para neutralizar as jogadas ofensivas dos adversários. Quer dizer, do adversário, né, que foi o Novo Horizontino. Abre aspas. A equipe se comportou muito bem, teve coisas muito positivas. Se preocuparam muito com os posicionamentos e isso dificultou demais a equipe adversária de criar. Tiveram jogadas pelos lados do campo, o que é normal, mas ainda falta um ajuste de movimento para neutralizarmos esse tipo de jogada. Isso só vem com repetição e treinamento, fecha aspas. Sobre a formação utilizada, Dorival detalhou a função de Charles no meio campo. Embora ele atue como volante de origem, o treinador explicou que jogador foi utilizado como um meia vindo de fora para dentro, ajudando a construção ofensiva. Abre aspas. Se jogarmos com um jogador como o Charles, ele não é basicamente um volante, então acho que atuamos com um volante de 2 meias, sendo um terceiro
homem vindo de fora para dentro, que era coronado. É difícil considerar alguns jogadores como volante pelas características. O próprio Maicon até hoje era um segundo homem de chegada. Agora está mais estabilizado, fecha aspas. Apesar da melhora defensiva, Dorival reconhece que o time ainda precisa evoluir com a bola. Segundo ele, é necessário mais presença ofensiva, mesmo que isso traga riscos para o que Corinthians consiga ampliar seu repertório dentro de campo. Abre aspas, acho que tive coisas boas ofensivamente, mas muito mais defensivamente, o que era necessário. Era um momento delicado e precisamos nos recuperar. É a partir disso construir uma nova situação. Essa equipe tem que jogar mais com a bola, ter mais paixão no campo ofensivo. Naturalmente você corre mais risco, mas é isso que consegue entregar até aqui. Espero que possamos melhorar, fecha aspas. É isso, galera, é isso que o Dorival Júnior falou aí, né? E vamos ver aí, né, como é que vai ser daqui pra frente, né, galera? Buscamos um bom resultado sim, galera, no primeiro jogo aí, né, da Copa do Brasil. Vamos pro segundo jogo que vai ser em casa, né, galera, casa cheia. Então, provavelmente aí o Dorival vai jogar com os titulares, né? Então, vamos pra cima, né, galera? Galera, esse foi o vídeo, tá bom? Se você é corintiano, deixa seu like, tá? Pra fortalecer. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom, galera? Então, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!